A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Muito bem. Vamos entrar na palavra hoje. Abra de novo em João capítulo 6. Vocês gostaram do culto de ontem? Vocês aprenderam alguma coisa nele? Certo, então vamos nos aprofundar um pouco mais. João capítulo 6. Estamos falando sobre aumento sobrenatural, provisão sobrenatural. Certo? João capítulo 6 é uma história, um exemplo no ministério de Jesus. Verso 1. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. Sabe, vimos essa história ontem e vamos continuar a história. Verso 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, e Jesus, levantando seus olhos, vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Felipe: onde nós compraremos pão para que eles possam comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco? Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar, assim os homens se sentaram em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes quanto eles queriam. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Um verdadeiro testemunho de uma provisão miraculosa. Glória a Deus. Podemos chamar de um milagre financeiro, não é? Embora eu quero que notem que não teve nada a ver com o dinheiro, porque nesse caso em particular o dinheiro não teria suprido a necessidade. Eles até fizeram um ponto sobre isso, disseram: sabe, 200 denários de pão não seriam suficientes, chamando a atenção ao fato de que havia, sabe, mesmo aquela quantidade de pão não seria suficiente se estivesse disponível, se tivessem um lugar para comprar, mas estavam no deserto, assim como Jesus. Bem, estamos falando sobre fé para provisão sobrenatural. Eu creio que Deus quer que seus filhos andem em provisão sobrenatural. Existe uma provisão natural, o mundo vive no sistema natural. Percebemos que Deus criou coisas que existe semeadura, colheita e por aí vai. Então você poderia dizer que o padrão é sobrenatural, espiritual, mas na verdade é um processo natural. Isso na Terra, sabe, é o ciclo de Gênesis. Você planta uma semente e tem uma colheita. Isso não é de fato sobrenatural. Mas isto que vemos aqui Jesus ministrando, isso é algo que está acima da norma. Isto é algo que supriu uma necessidade que um processo natural não poderia suprir. E eu creio que o Senhor quer que andemos em provisão sobrenatural. Amém? Isso não significa que todo dia necessariamente tem que haver um novo milagre. Você possivelmente não vai precisar disso, mas significa sim que Deus quer o seu povo, o povo que o representa como embaixadores, demonstrando a abundância do nosso lar, do céu. A abundância daquele e naquele que nos enviou. Glória a Deus. Somos chamados de embaixadores de Jesus Cristo. E todos vocês já ouviram e sabem disso, mas quando um país como os Estados Unidos manda um embaixador para outro país, não importa quais são as condições naquele outro país, o embaixador não vive de acordo com os padrões do país ao qual ele é enviado, ele vive de acordo com os padrões do país que o enviou. Não é assim? Amém. Nós somos embaixadores de Deus. Somos embaixadores, representantes do Senhor Jesus Cristo. Então há um suprimento que é nosso. Existe um suprimento disponível para o crente. Glória a Deus. Então, quando olhamos para isso, vemos alguns ingredientes, alguns elementos desta provisão sobrenatural. Agora, a primeira coisa que vimos e sobre a qual falamos ontem foi sobre o fato de que eles o seguiam.
Nós entendemos que no assunto de dinheiro, prosperidade financeira e coisas assim, existe o elemento do dar e do receber, plantar, colher, semeadura e colheita. Isto também se aplica a esta área. Mas eu acho ser importante entendermos, porque, sabe, ninguém está fazendo isso intencionalmente. Eu não acho que há intenção deliberada de enganar pessoas, mas algumas pessoas têm a impressão de que se você apenas der, isso automaticamente funcionará para você. E que nenhum outro elemento ou fator na vida realmente faz diferença. Ou seja, se você só der e continuar dando, no final vai ter tudo de volta. Bem, o que vemos aqui é a primeira coisa que disparou esse aumento sobrenatural não foi o aspecto do dar, e isso entra na cena, veremos em breve, foi o fato de que o seguiam. E se você quer experimentar o melhor de Deus na sua vida, você tem que segui-lo. Você tem que seguir o Senhor. Amém? E eu sei isso por experiência própria, sabe? Lá atrás, na década de 70, quando eu entrei na palavra, eu nasci de novo, fui cheio do Espírito Santo e apresentado a palavra da fé. E sabe, eu vou te dizer, aquilo me atingiu como uma bomba. Eu não lutei contra aquela mensagem. Eu não lutei contra a verdade. Eu reconheci que era verdade. Eu sabia que estava certo. Eu entendo que, à medida que eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo um respeito pela palavra de Deus, embora não conhecesse nada dela. Eu conhecia João 3,16, sabe, mas era só. Mas quando eu vi a palavra sendo pregada sem reservas, eu sabia que era verdade. Como eu sei bem, eu posso dizer que o Espírito Santo testemunhou em mim, mas eu sabia que era verdade e eu sabia também o que não era verdade. Baseado no fato, no discernimento se funcionava ou não para alguém, eu sabia o que era verdade e o que não era. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Glória a Deus, o céu e a terra passarão, mas nem um i, nem um tio da palavra jamais mudará. Eu sabia que aquilo era verdade e eu aceitei. E então... E sabe, você começa a seguir e é claro, você tem algumas barreiras e começa a aprender as coisas. Eu fui apresentado a vários pregadores diferentes. O irmão Reagan foi o primeiro a quem eu ouvi, ele plantou a semente. O irmão Copeland foi o segundo, ele regou a semente. E então depois disso eu fui apresentado a outros ministros, outros ministérios. E eu conheci um homem chamado Norvel Hayes. O velho Norvel, sabe? Glória a Deus. O irmão Reagan falava muito bem dele e isso me bastava. Então, sabe, eu escutava Norvel Hayes e observava a forma como ele operava, porque ele era um homem de negócios. E ele era da diretoria aqui do Rema. E sabe, ele viajava e pregava com o irmão Reagan e com alguns outros irmãos pregadores. E ele organizava conferências, mas ele tinha negócios também. E ele tinha todas essas coisas, sabe, gerando renda. E eu dizia, sabe, isso me parece bom, eu gosto disso. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou ser apenas um cristão rico, um homem de negócios, milionário, com todo o dinheiro que eu preciso, para não precisar trabalhar. Sabe, eu vou poder viajar e pregar e ministrar, porque era isso que queimava no meu coração. Eu queria pregar a palavra. A luz que eu tinha, eu queria ajudar outros a terem. Você entende do que eu falo? Então eu decidi que eu queria ser um Norvel Hayes. Eu disse, isso é bom. E eu entrei nos negócios. E, irmão, eu quero te dizer uma coisa, eu dei... E eu confessei, e eu criei. Eu não assistia televisão, eu não ouvia rádio a não ser rádio cristã. E realmente o Senhor fez uma obra impressionante na minha vida e da minha esposa. Ele nos trouxe do 0 para os 60, sabe, assim. Sabe, foi uma coisa, a melhor forma de descrever seria... Ele abriu a minha cabeça, me virou de cabeça para baixo e tirou tudo o que eu sabia, de 20 e poucos anos de experiência humana, e encheu meu coração e minha mente com a palavra. Eu mudei, sabe? Eu me tornei uma Bíblia ambulante. Eu citava passagens, sabe? Eu dava testemunho num piscar de olhos. E se alguém dava um testemunho, eu logo dava o meu também, sabe? Porque era o que queimava em mim. Eu queria pregar o Evangelho. Sabe, a questão é que naquela época, e Deus nos abençoa em nossa ignorância, meu coração estava correto, eu só não entendia que eu era chamado por Deus para o ministério em tempo integral, não para aquilo. Eu ficava pensando, ok, eu tenho que manter esse fluxo de renda, eu tenho que fazer essas outras coisas. Eu queria pregar, sabe? E depois que o Senhor tratou comigo e a minha esposa e eu, realmente entendemos que eu era chamado para ministério em tempo integral, olhamos para trás e pensamos, é claro, o que a gente estava pensando, sabe? Mas eu só estou contando onde estávamos na época. Então...
Eu vinha trabalhando a vida inteira, eu estava nos negócios e, rapaz, eu estava fazendo tudo o que eu achava que tinha que ser feito. Eu dava, eu preenchia cheques, ofertas a ministros, dava suporte, eu pregava, eu tinha um programa no rádio, um vizinho de porta que eu tinha, ele tinha uma pequena rádio no Mississippi. E eu estava testemunhando para ele um dia e ele disse, sabe, as pessoas precisam ouvir o que você testemunha, eu vou te dar um tempo no rádio se você apenas pregar na minha rádio. Eu disse, eu faço. Bem, o irmão Reagan, o irmão Copeland e alguns outros tinham programas diários de 15 minutos que me alimentavam. Eu disse, sim, eu vou fazer isso. E ele me deu 15 minutos por dia. Um programa diário no rádio e eu pregava a palavra para o Mississippi. Eu, claro, estava praticando o meu dom ali. Aquilo estava me dando alguma experiência. E tudo aquilo foi muito bom. Mas ao mesmo tempo eu tentava trabalhar nos negócios e prosperar ali. E eu ia cada vez mais e mais para baixo. Para baixo. Para baixo. E eu cheguei a um ponto, e não me diga que eu não cria em Deus, porque eu estava crendo em Deus, mas eu cheguei num ponto em que eu estava tão quebrado que eu não conseguia fazer nada. Eu estava tão quebrado, as pessoas falam isso brincando, mas é verdade, eu estava tão quebrado que eu precisava de um avalista para pagar em dinheiro. É verdade. Meu cartão de crédito foi cancelado e eu tive que alugar um carro uma vez porque meu carro tinha sido confiscado. E eu fui lá e entreguei aquele cartão de crédito. E ele foi negado. Eu não sabia que tinha sido cancelado, sabe? Eu não faria nada ilegal. Mas eu entreguei o cartão de crédito e eles... Eu percebi que eles tinham ido lá pra dentro e ficavam conversando e olhando pra mim com a cara estranha, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu precisava mesmo alugar uma van para fazer um trabalho. Então eles voltaram e disseram a Senhor Webb, a gente sente muito, mas este cartão não podemos alugar para você. E eu disse, bem, certo, então vamos fazer assim, se eu pagar em dinheiro, porque eu tinha dinheiro no bolso suficiente para aquilo, e eu precisava fazer. Disseram, oh, sinto muito, não podemos ajudá-lo. Não aceitaram nem o meu dinheiro. E eu disse, tudo bem, eu disse, eu vou embora, me dê meu cartão, e disseram, bem, a empresa de cartão disse para guardarmos conosco. Irmão, isso é estar quebrado. Isso é estar quebrado. Mas eu quero que você entenda, eu estava dando, eu estava confessando, eu estava crendo, eu estava lançando fora todo pensamento e imaginação, eu estava fazendo tudo o que a palavra diz para fazer, exceto por uma coisa, não estava seguindo ele. Eu estava fazendo o que eu achava que era o certo a se fazer. Então o Senhor tratou conosco e a primeira coisa que percebemos que tínhamos que fazer foi, tínhamos que nos aventurar, tínhamos que deixar o que tínhamos começado por conta própria e tínhamos que segui-lo. No rema. Eu me alimentava com as fitas do irmão Reagan, escutava tudo o que ele ministrava e de outros ministros também. Eu estava dentro da palavra e não era bem da doutrina que o Senhor queria tanto que eu saísse, porque eu já era bem versado na palavra, mas tinha algumas coisas que eu precisava viver, coisas que eu precisava provar na minha vida, entende? Só porque a pessoa sabe o que a Bíblia diz não quer dizer que... Bem, você entende o que eu quero dizer. Amém? Muita gente sabe o que ela diz, mas ainda não provou. E precisamos provar essas coisas. Não precisamos nós, pregadores, mestres, não deveríamos ficar ensinando teoria ou a teoria de outra pessoa. A gente deveria ensinar a partir do que vivemos. Amém? Uma vez eu perguntei ao irmão Reagan sobre isso, eu disse, como pode? Qual a diferença? Como pode seu ministério ser tão mais maduro do que outros, sabe, que pregam a mesma coisa, que até escrevem livros, usam passagens iguais? Estávamos sentados num shopping, o irmão Reagan se inclinou e disse, sabe, esse shopping é bem grande, se você gritasse um nome ou uma palavra, ele disse, você ouviria um eco voltando. Ele disse, o eco estaria dizendo a mesma coisa, mas ainda haveria uma diferença entre a voz e o eco. E eu disse, meu Deus, essa foi boa. E ele disse isso, veja, muitos desses mestres estão ensinando as experiências de outros, estão contando a história de outra pessoa. Ele disse, eu não faço isso, eu não fico falando do que outra pessoa fez, eu não estou contando a história de outra pessoa. Ele disse, as coisas que ensino e as coisas que eu prego são as coisas que eu creio, as coisas pelas quais passei. Sabe, eram parte da vida dele. Elas vinham por experiência e não há substituto para isso. É bom conhecer a palavra e pregá-la, vai ajudar muitas pessoas, mas você precisa estar vivendo isso. Glória a Deus, você precisa experimentar coisas. Deus quer que você experimente coisas. Amém?
Coloque a palavra em prática. Então, eu estava falando com um cara lá em Birmingham e ele também era um ministro e ele não gostava de mim. E ele disse, sabe, irmão, se você quer viver no ministério em tempo integral, realmente vai ter que ir para a escola. E eu sabia, naquele momento eu sabia, assim como sei que vocês estão aqui, eu sabia que ele só estava me dizendo aquilo para eu poder sair da cidade e ele abrir uma igreja sem competição. Eu sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, eu também ouvi o Senhor dizer, ele está certo. Sabe, os motivos dele podem não ter sido puros, mas ele estava certo no que dizia e o Senhor usou aquilo. Bem, uma vez o Senhor usou uma jumenta, ele pode usar qualquer um, não é? Então ele o usou. Então eu disse, certo, não para ele, eu disse ao Senhor, certo, eu vou fazer isto. Bem, a gente estava com dívidas, tinha uma bagunça acontecendo. E aquela coisa já se prolongava há bastante tempo, sabe? Eu posso contar histórias que você ficaria com pena de mim, pelo que eu já passei. Sabe, alguns aqui podem ter tido a energia cortada, mas você já teve a água cortada? Nos Estados Unidos, tradicionalmente, o serviço de água é muito barato. Sabe, você tem que estar muito, muito mal para eles virem e cortar a sua água. Vieram e cortaram a minha água. Sabe, teve outra vez que cortaram o nosso gás durante o inverno e para a gente se esquentar tínhamos que ficar na frente de um forno elétrico e você imagina o estrago que isso faria na conta de energia? Então eu me encontrava neste buraco financeiro e eu vou te dizer, é um fardo, irmão, é um peso. Mas quando olhavam para mim ou quando me ouviam, nem desconfiavam, porque nada saía de mim a não ser a palavra e alegria e vitória e essas coisas. Mas o Senhor estava tratando comigo e eu dizia a ele, Senhor, eu acho que as coisas realmente têm que melhorar. E ele me ensinava, me mostrava. Então eu sei que tenho que ir para o Rema, mas o que eu vou fazer? Eu tenho uma casa, sabe, que está pendurada, parcelas atrasadas, sabe, eu devia outras coisas, devia aos fornecedores do meu negócio. Eis o que eu fiz, eu disse... E Phyllis e eu tivemos uma conversa e dissemos, sabe, então, o Senhor disse, vão para o Rema. Se olharmos para as circunstâncias, como faremos isto? Eu não sei como fazer isto. Eu não tenho dinheiro para pagar estas contas. E não temos recursos para fazer isso, mas o Senhor disse, faça, então eis o que nós vamos fazer. Eu fui a um dos meus maiores fornecedores e disse, veja bem, eu vou deixar a cidade, eu vou para a escola bíblica, o Senhor me chamou para o ministério, e eu vou pôr minha casa para vender. O que eu vou fazer é o seguinte, se até lá a casa não for vendida, eu vou passar ela para vocês e vocês vendem, eu vou embora. Eu vou para o Rema. O Senhor disse, vá, eu estou indo. Eu estava determinado a este ponto. Bem, deixamos a casa para vender por alguns meses, de fato 13 meses, bem no meio de uma das mais severas recessões que já aconteceu no país, final dos anos 70. E, sabe, nada com aquela casa se movia, as pessoas, sabe, não compravam, os juros eram muito altos, era um tempo terrível. Então eu tinha posto a casa para vender só para pagar contas, só para balancear as coisas, para eu poder pagar as contas. E não aparecia ninguém sequer para olhá-la. Mas Phyllis e eu tínhamos tomado uma decisão, vamos seguir ao Senhor, vamos fazer isto. Mesmo que a gente tenha que se desfazer de tudo, entregar tudo aos abutres e dizer, fiquem com isto. E quando tomamos essa decisão e falamos aquelas palavras, sabe, a gente estava falando sério, a gente estava decidido. 1º de junho de 1981, a gente vai sair dessa cidade, vamos embora. Se tivéssemos que pedir carona, se tivéssemos que andar, a gente ia. O Senhor trouxe um comprador. Aquela casa estava para vender há 13 meses e nada acontecia. O Senhor trouxe um comprador e em 2 semanas fechamos. Certo, agora eu tinha aquele dinheiro. Paguei todas as contas. O que eu vou fazer agora? Não sobrou nenhum dinheiro. Tínhamos uma lavadora, uma secadora e um refrigerador. E o cara que comprou a casa era um homem solteiro. O Senhor disse para mim, ligue para o rapaz e pergunte se ele tem uma lavadora, uma secadora e um refrigerador. Então eu liguei, você tem? Ele disse não. Eu perguntei, o que é que você vai fazer? Eu vou ter que comprar. Quer comprar de mim? Ele disse, sim, por que não? Então eu pus o preço e ele pagou. Fizemos uma venda de quintal, família vende tudo, sabe, nos livramos de tudo. Tudo que nós tínhamos acumulado, sabe, naquele tempo de vida. E aí ficamos só com as necessidades básicas, viemos para o Rema, com um jogo de cama de solteiro que pertencia a meu filho, um pequeno jogo de jantar, um sofá e uma poltrona, uma mesinha, algumas lâmpadas. Isso era tudo. Sabe, aquilo era tudo que tínhamos para mostrar. Em toda a nossa vida de casado, aquilo e 2 filhos.
E... Então, sabe, fizemos uma venda de garagem, conseguimos pagar todas as dívidas que tínhamos. Quando chegamos aqui ainda tínhamos 1 ou 2 dívidas, mas não era nada sério. E aquilo já estava parcelado, eu pagava $20 por mês. Mas vendemos o refrigerador, a lavadora e a secadora, e tínhamos um pouco de dinheiro para a mudança, do pouco que sobrou. Então nós viemos aqui para Tulsa em 1º de junho. A gente tinha se preparado antecipadamente, porque o Senhor nos disse para virmos 1 ano antes, então colocamos nosso nome na casa do estudante e conseguimos um apartamento na casa do estudante, aqui perto, e aquilo foi uma bênção para nós. E aí nos mudamos para um pequeno apartamento de 2 quartos. Minha esposa, eu e os nossos 2 filhos, para aquele pequeno apartamento. Nós tínhamos dinheiro suficiente para pagar as despesas básicas. Você entende, energia, telefone, etc. Fizemos uma compra de mercado para colocar na despensa e já estávamos quebrados de novo. Não tínhamos nada mais. A diferença é que estávamos seguindo Deus. Seguindo Deus. Eu parei de fazer tudo o que eu achava que deveria ser feito e comecei a seguir Deus. Sem saber como iria acontecer, sem saber de onde viria o suprimento, mas seguindo Deus. Então ficamos ali e colocamos as compras na despensa e olhamos um para o outro. Sim, agora o quê? Eu estava um pouco irritado com Deus, na verdade, naquela época, por ele ter me trazido aqui. Eu estou sendo honesto aqui, porque naquela época eu estava totalmente convencido que Jesus estava prestes a voltar em alguns anos, e se eu viesse para cá fazer a escola, como seria? Sabe, todo o tempo que eu ia gastar aqui ia ser menos tempo para ganhar o mundo e como Deus ia se virar sem mim. Então, nós chegamos aqui, eu estava um pouco irritado com Deus, eu disse, muito bem. Olhei para Phyllis e disse, estamos aqui. E eu disse assim ao Senhor, Senhor, estamos aqui? E agora? Era junho, 1º de junho, todo mundo tinha viajado, era verão, então a cidade estava praticamente uma cidade fantasma. E a Phyllis disse, bem, por que você não atravessa a rua e vai procurar um emprego? Falando daqui, eu disse, bem, acho que não me custa nada procurar um emprego ali. De fato, eu não queria trabalhar, mas, ei, sabe, já que eu estou aqui, tenho que me virar. Então eu vim para cá, eu fui até o departamento pessoal. Eu esqueci o nome da senhora que trabalhava lá no RH. Eu disse, bem, estou no ministério, então eu vim aqui. Eu pensava, sabe, eu quero ser o diretor de cruzadas. Eu não sei cantar, não vou tentar entrar no louvor. Eu sabia que não sabia cantar, mas de repente eu posso servir para algo administrativo. Sabe, posição importante. Então, afinal, eu sou um pregador de rádio, você entende o que eu digo? Então eu vim aqui. Fui no departamento pessoal e eu preenchi uma ficha com as experiências de trabalho que eu tinha e eles me ligaram. Então eu voltei e eles disseram, sabe, glória a Deus. Como era o nome daquela senhora que trabalhava aqui antigamente? Jeanne, era isso mesmo, Jeanne. Ela disse, sabe, a gente tem procurado um encanador por aqui. Será que podemos tirar isso da lista? Eu disse, encanador? Muito bem, glória a Deus. Então, eu comecei o meu ilustre ministério como encanador aqui no campus do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Naquela época, quem ficava no quarto de hóspedes na casa do estudante era eu que cuidava do encanamento, então, vocês me devem isso? Não. A gente colocou a mão na massa e começamos a trabalhar, sabe? À medida que o tempo passou, eu vi a sabedoria de Deus, como o Senhor me conectou aqui, sabe? É interessante porque quando saímos daqui, seguindo Deus outra vez, Ele nos levou para a nossa cidade natal. E eu sei que Ele faz isso com muita gente, sabe? Mas foi tão importante para nós deixarmos nossa cidade natal e virmos para cá, fazermos as associações e as conexões espirituais, receber os depósitos, eu falo dos depósitos espirituais, e fazer as coisas que deveríamos fazer para que Deus pudesse nos equipar para o ministério em nossa cidade natal. Sabe, sua mente natural pode se perguntar, ora, se você vai ministrar na sua cidade natal, então por que ir embora? Porque você tem que seguir. Agora veja Marcos capítulo 10, outra vez. Marcos capítulo 10, a história do jovem rico. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e ajoelhando-se em direção a ele, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna?
E Jesus lhe disse: por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu dizendo: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E aqui eu digo de novo, essa é a razão pela qual esse jovem prosperava. Essa é a razão pela qual ele tinha dinheiro, riqueza, porque era praticante da palavra, era dizimista. Ele dava, ele era obediente, ele honrava seus pais, ele guardava os mandamentos, guardava aquelas ordens gerais. Verso 21, e Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Só mais uma coisa. Em outras palavras, ele disse: você fez bem. Até aqui tudo bem, só tem mais uma coisa que você precisa fazer. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Vamos, segue-me. E o verso 22 diz: mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. Veja, ele perdeu o que o Senhor estava tentando fazer com ele. O Senhor não estava tentando tirar nada dele, mas existia esse elemento de seguir o Senhor. Temos que aprender a segui-lo. Agora, como é que se segue? Sabe, há muitas nuances aqui. Há muitos elementos nisso. Seguir o Senhor, obviamente sabemos, somos filhos, somos guiados por Deus, então seguimos o nosso coração. Sabemos que devemos seguir certas coisas, seguimos a palavra, seguimos o testemunho interior, nós não seguimos a carne, nós não seguimos ofensas, nós não seguimos, sabe, o que o mundo chama de sucesso. Porque esse homem tinha um certo nível de sucesso aos olhos do mundo, mas ainda assim estava com fome. Tinha algo faltando na vida dele, tinha algo que ele queria. E ele viu isto em Jesus. E sabe, quando o Senhor te traz a uma associação com pessoas, elas estão andando de certa forma com Deus, que isso traz uma fome para você. Você pode aprender muito ficando junto de pessoas assim. Paulo disse assim, ele disse: sigam a mim como eu sigo a Cristo. Sabe, às vezes seguir ao Senhor significa seguir a pessoa que o Senhor colocou em sua vida. E o Senhor pôs o irmão Reagan na minha vida, e eu agradeço a Deus todo dia por isso. Eu digo a vocês, eu tenho vida, porque o Senhor me guiou nesta direção e eu o segui. Glória a Deus, eu segui o Senhor e segui o irmão Reagan. Nós seguimos nossos corações, seguimos a palavra e seguimos aqueles a quem estamos conectados. Isso que significa seguir ao Senhor, então. Esse jovem rico foi embora entristecido porque tinha grandes posses. Os discípulos falaram, verso 28, e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições. Você deve estar disposto a aceitar as perseguições que vêm com isto. E no mundo vindouro a vida eterna. E o verso 31 diz: mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Agora, o que isso quer dizer? Como assim os primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros? Bem, a questão é a seguinte: aqueles que continuam seguindo vão passar aqueles que param. Você pode ter começado mais tarde, mas se você continuar próximo, se continuar seguindo, vai acabar passando aquele que já está há muito mais tempo. Acontece assim. Mesmo com você começando depois, a chave é: não pare de seguir Jesus, de seguir aqueles que Jesus põe em sua vida. Então seguimos o Senhor, e o seguimos até o Rema, e o seguimos até o irmão Reagan, e o seguimos para este ministério, para este, para esse fluxo, para esse campo, se você preferir. Você sabe o que eu quero dizer. Nós o seguimos, e uma vez que chegamos aqui e aprendemos mais e mais sobre seguir, aprendemos que onde seguimos, aonde o Senhor guia, lá há suprimento para nós. É aí onde está o seu suprimento. Citamos aquele versículo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, de suprir cada uma das vossas necessidades. Mas isso não é apenas uma questão de, dar uma oferta e você vai tê-la de volta. Você tem que seguir. Você tem que estar onde o Senhor te diz para estar, quando Ele diz, fazendo o que Ele diz para você fazer. Do contrário, você vai perder, porque parte do seu suprimento sobrenatural tem a ver com estar em posição para receber. Agora, todas as outras coisas são importantes, não me entenda errado. Eu não as minimizo de jeito nenhum, de fato eu as maximizo.
Mas queremos apenas acender uma luz sobre esse elemento que às vezes é subestimado. Você tem que estar na vontade de Deus, é aí que sua fé funciona. Por isso que não funcionou para mim quando eu estava em Birmingham. Agora eu estou de volta em Birmingham e está funcionando muito bem. Mas naquela época, entende, o Senhor queria que eu deixasse algumas coisas. Ele pode apenas querer que você deixe mentalidades. Pode ser deixar uma forma de pensar. Mas de fato havia um reposicionamento geográfico que eu tinha que aceitar, que eu tinha que realizar. Eu tinha que segui-lo vindo a Tulsa. E viemos aqui para Tulsa. E a mesma palavra que eu vinha falando, e a mesma palavra na qual eu vinha meditando, a mesma fé que eu vinha exercendo, o mesmo crer que não vinha funcionando, de repente, bem, passou a funcionar como deveria funcionar. Está funcionando muito bem. Eu estou me divertindo muito mais do que você imagina. E coisas pelas quais eu tenho orado, respostas que eu tenho esperado. Eu não tinha resposta de orações antes, a não ser quando eu orava por outra pessoa. Sabe, eu estava aprendendo a andar em saúde, aquilo funcionava bem, mas nesse lado financeiro, nesse lado da provisão era onde fracassava. E quando eu segui o Senhor e vim para cá, embora, como eu tenha dito ontem, eu arranjei um emprego que dava menos dinheiro do que eu recebia quando eu era adolescente e ficava no supermercado embalando compras. E ainda assim, ao mesmo tempo, Deus sobrenaturalmente me ensinou sobre provisão. Me ensinou sobre provisão sobrenatural. Entende? E eu aprendi que não se trata só de dinheiro. Não se trata só dos elementos técnicos disso. Trata-se de estar na vontade de Deus. Então as coisas começaram a funcionar. E sabe, tínhamos uma renda escassa e, embora fosse assim, Deus nos mostrou como usar sabedoria nisso, como plantar sementes. Éramos dizimistas, sempre fomos dizimistas. Você tem que ser um dizimista. Vai funcionar para você, não importa onde você esteja. Você tem que ser fiel nisso. Você não pode roubar de Deus. Mas éramos dizimistas e semeadores e nós criamos na passagem que diz que ele dá semente ao que semeia, então nunca deixávamos de semear, nunca perdíamos uma oferta. Semeávamos constantemente. Mas vimos coisas nisso, entendem? Deus fez coisas infinitamente mais além sobre dinheiro. Eles têm regras aqui no Rema, os alunos sabem disso. E uma das regras para vivermos na casa do estudante não era permitido pôr lixo na lixeira sem saco plástico. E eu não sei o que aconteceria se alguém fizesse, porque ninguém nunca ousou tentar, porque era uma das regras. E além disso, a gente queria estar dentro das regras, queríamos ser bons alunos e bons representantes, certo? Então, estávamos entre um pagamento e o outro, e nós não tínhamos saco de lixo, e o lixo começou a se acumular dentro de casa. Então, oramos. A minha esposa orou. Senhor, você sabe que há regras aqui, dizem para não pôr lixo sem saco de lixo. Eu te peço em nome de Jesus um saco de lixo. Sabe o que aconteceu? Naquele mesmo dia, que ela orou, no mesmo dia, olhamos para fora da porta de vidro, que saía do nosso quarto, nosso apartamento era no térreo, e ali naquela porta de vidro estava um saco de lixo novinho grudado nela. Não é verdade? E aí no mesmo dia ela recebeu um pacote da irmã dela, eu não lembro o que tinha dentro, mas o que quer que tinha dentro eu não lembro, acho que eram roupas para as crianças. A irmã dela embalou com sacos de lixo. Então, no mesmo dia, um saco de lixo apareceu na nossa varanda e sacos de lixo vieram pelo correio. Glória a Deus. Agora, sabe, pode não parecer muito para você, mas é o que eu chamo de provisão sobrenatural. Sim. E eu aprendi algumas coisas sobre isso ao longo dos anos. Muitas vezes a gente fica só com a cabeça no dinheiro e diz, certo, eu tenho essa necessidade, eu preciso de tanto para comprá-la, então Senhor me dê esse dinheiro, eu estou orando pedindo essa quantia. Não peça dinheiro, peça pela coisa que você precisa. Deus pode te dar a coisa que você precisa sem te dar o dinheiro. Tem várias formas de fazer isso. Chama-se fé em Deus, é confiar em Deus que Ele suprirá a sua necessidade como Ele disse que faria. Aleluia! Glória a Deus! Então seguimos o Senhor até aqui e as coisas começaram a funcionar. E eu te digo, começaram a funcionar muito bem. Nós já tínhamos um emprego, sabe?
Aquela foi uma das maiores bênçãos da minha vida e naquele ano, naqueles 13 meses que passamos aqui no Rema. Naquela época, a escola Rema só durava 1 ano, foi naquela época que começou a passar para 2 também. E aquele foi um dos melhores tempos que já tivemos em nossas vidas. Estávamos aprendendo e vendo o Senhor se mostrando forte. Rapaz, estávamos no ministério. Estávamos na vontade de Deus, nossa fé funcionando, estava acontecendo assim como Ele disse que iria. E tudo que eu tive que fazer foi segui-lo e parar de tentar fazer na minha própria força. Parar de tentar fazer do meu jeito só porque alguém disse que era assim. Deus disse a Norvel Reis de uma forma, mas não me disse daquela forma. Norvel o seguiu, eu o segui, mas o seguimos em direções diferentes ou de formas diferentes. Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. E eu aprendi a como ver além do dinheiro. Entenda, porque naquela época tudo dizia respeito a dinheiro para mim. Sabe, tenho que ter dinheiro, tenho que ter isso. Não, eu aprendi, eu ouvi o irmão Sam Rao falando isso. Acho que foi aqui mesmo, o irmão Lester Sam Rao, falando do começo do seu ministério. Sabe, como ele começou com um trailer lá na Louisiana, em Nova Orleans, e começou a viajar por ali e pregar em pequenas igrejas do interior. E ele ia até lá, os pequenos fazendeiros assistiam o culto, mas não tinham ofertas, eles não tinham dinheiro. E ele disse, bem, eles não têm dinheiro, mas têm galinhas. E ele disse, então hoje receberemos uma oferta. Traga uma galinha. E ele colocou uma gaiola ali, nos fundos do auditório, e os fazendeiros traziam galinhas, colocavam na gaiola, depois ele vendia as galinhas. Era a oferta deles, entende? Isso faz parte do suprimento de Deus. Aleluia! Mas a gente fica muito focado no aspecto do dinheiro disso tudo. E aqui outra vez, em João capítulo 6, não foi dinheiro que fez a diferença, mas Deus os alimentou. Amém? Glória a Deus. E Deus quer fazer o mesmo por você, então temos que segui-lo. Agora, a segunda coisa que vemos aqui em João capítulo 6 é a seguinte. Ele disse que, na história, o segundo ingrediente que deveríamos observar é que houve alguém que desce na história. Esta coisa, esse milagre sobrenatural que aconteceu, incluiu um doador. E sabe, se você quer experimentar a provisão sobrenatural de Deus, esta provisão, o aumento sobrenatural, então você vai ter que aprender a dar sem medo. Agora, não é a mesma coisa que dar de qualquer jeito, não é a mesma coisa que dar de forma tola, mas você vai ter que aprender a dar sem medo. Você terá que aprender a confiar em Deus e dar quando parecer que não é sábio. Se o Senhor disser para você fazer ou se a oportunidade se apresentar. Vez após vez, lá no começo, a gente limpava tudo e semeava tudo que a gente tinha, sabendo que Deus traria o aumento ao nosso caminho. Amém? Agora não vivemos mais assim. Não estamos mais no fio da navalha. Naquela época estávamos. Talvez você esteja ou não. Mas qualquer que seja o caso, não importa muito onde você está, mas o que você tem que fazer é... Você terá que desenvolver um coração doador, terá que desenvolver uma atitude destemida no que diz respeito a dar. Teve uma vez que tínhamos uma conta. Isso foi antes de virmos para cá, mas eu quero mostrar o milagre, a provisão de Deus. Uma vez eu devia dinheiro à Receita Federal. E sabe, no dinheiro de hoje não é muito, mas naquela época, para mim era como $1 milhão porque não tinha nada. E eles não são as pessoas mais pacientes do mundo, você sabe. Então eu deixei rolar algumas taxas e eu não conseguia pagar, enfim. Então, eu tinha $5. Só tinha isto. E havia um encontro em Cleveland, Tennessee, com Norvel Reis. Estava organizando o encontro e o irmão Reagan também pregaria. Então, um pastor amigo meu, eu trabalhava para a igreja dele, ele me convidou para o encontro. E eu disse, sim, eu vou com você. Então, eu já tinha carona. Então fomos para Cleveland, Tennessee, de Birmingham. Eu tinha $5 e pensava, sabe, eu vou fazer esses $5 durarem os 3 dias que eu tenho que passar lá, sabe? E se eu não comer, não tem problema. Eu realmente não me importava, sabe? Não me incomodava jejuar alguns dias para ouvir a palavra, para mim aquilo era importante. Sabe, para estar naquela presença eu não me importava. Mas eu disse, eu vou fazer isso durar. E ele tinha me oferecido me dar uma carona e me dar um quarto. Então eu tenho um quarto, tenho uma carona, tenho $5, eu vou. Então fomos até lá e na primeira noite levantaram uma oferta. E sabe, o Espírito do Senhor estava se movendo. E eu sabia que ali estava uma oportunidade. Eu tinha aqueles $5 no bolso. E eu peguei aqueles $5, me virei para o meu amigo que era pastor e eu disse, pastor, concorde aqui comigo. Eu preciso
de um retorno e eu preciso disso rápido. Porque a Phyllis está em casa, sabe? Eles mandaram uma carta daquelas, tínhamos até a sexta-feira. Você já recebeu uma da Receita Federal, você tem até sexta-feira. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu também não queria descobrir. Muito bem, então eu disse, eu tenho que ter um milagre. Então eu pus aqueles $5 na salva e sabe, lá em Birmingham, no dia seguinte, pessoas foram à minha casa e disseram que o Senhor falou com elas e disse a elas para darem à minha esposa. Sabe, entre outras coisas, havia ali um cheque de $506. A propósito, eu devia $500 e eu esqueci de falar. Então eu tinha os $500 que precisava para pagar a conta. Eu recebi de volta a semente de $5 e ainda tinha $1 sobrando. Agora, irmão, eu vou te dizer. É assim que funciona, mas vem. Alguém nesta história, este jovem com os pães e os peixes, ele deu o melhor que tinha, ele de fato deu tudo que tinha, ele tinha suficiente para si. Mas, sabe, ele teve uma oportunidade de fazer algo pelos outros, então ele dá isso, ele planta esta semente, e Jesus pega aquilo, abençoa, reparte e distribui, e alimenta 5.000 homens, a Bíblia diz. Se havia 5.000 homens, provavelmente mais 5.000 mulheres. Se você tem homens e mulheres juntos, deve ter também crianças. Então talvez umas 20.000 pessoas ali, que aqueles pães e peixes alimentaram. Não foi assim? Glória a Deus, tudo porque alguém deu o seu melhor, não pensou em si mesmo. Não pensou, bem, se eu der isto, sabe o que eu vou fazer? Simplesmente deu e deu sem medo. Deu confiando que o Senhor cuidaria dele. E você tem que aprender isto. Tem que aprender porque, sabe, no final das contas não é só sobre você. É sobre o que Deus pode fazer por outros, incluindo você. Você não será uma bênção para o resto do mundo sem primeiro ser abençoado. Isso não vai acontecer. Deus vai cuidar de você. Deus vai multiplicar a semente que você semeia. Deus fará com que o aumento chegue à sua vida. Eu acredito, a Bíblia diz que depois que juntaram o que sobrou do piquenique, havia 12 cestos cheios. E se você ler em qualquer comentário, vai entender que não eram pequenos cestos de piquenique, eram cestos enormes. 12 cestos cheios do que sobrou. Agora imagine o que aconteceu com aqueles cestos. Com aqueles 12 cestos cheios. A Bíblia não nos diz, mas eu tenho que acreditar baseado em outras coisas. Sabe, a palavra de Deus diz, Jesus disse, Lucas 6,38, dai e vos será dado. Ele não diz será dado a outra pessoa, é a você. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Os homens vos darão. Imagine aquela mãe que preparou o lanche daquele garoto, olhando pela estrada e vendo seu filho voltando daquela cruzada, com 12 caras carregando 12 cestos, e ela pensando, meu Deus, no que será que ele se meteu? Mas ele pegou aquele lanche que o alimentaria e o deu ao Senhor, e o Senhor multiplicou e distribuiu, os discípulos distribuíram e aquilo abençoou toda a congregação. Sabe, foi exatamente isso que aconteceu a noite passada na oferta. Eu acho que foi o irmão aqui, com quem o Senhor falou sobre $1 milhão e plantou aquela semente de $100.000. Foi exatamente o que vimos a noite passada. Sabe, quando o cheque chegou, quando eles deram aquele testemunho, eu não acho outra forma de falar, eu percebi como águas espirituais subindo. Era como uma grande enchente tomando esse lugar e eu fiquei, uau, glória a Deus. Isso nos inspirou, nos abençoou, estabeleceu um objetivo para nós. Amém? E as pessoas começaram a dar, e necessidades foram supridas. E então depois disso, veja como todos nós fomos abençoados espiritualmente. O culto da noite passada foi maravilhoso. Foi maravilhoso não só no aspecto das ofertas, mas no aspecto espiritual. Eu me diverti muito no culto de ontem. Não foi cansativo, não foi desgastante, foi divertido, glória a Deus. Foi a unção. Fomos todos alimentados, glória a Deus. Mas eu quero que notem, até mesmo a noite passada começou com um doador generoso, que não teve medo. Alguém com uma igreja de 100 pessoas que não teve medo de trazer aqueles $100.000, que eu imagino que é uma grande quantia para eles, e plantaram em algo em que criam, em algo sobre que o Senhor falou com eles. E, irmão, eu quero que saiba disso. Oramos em concordância sobre aquele $1 milhão. Será mais rápido do que você pensa. Aleluia. Está vindo para o seu caminho. Eu espero que você tenha uma conta aberta para colocar isso. Porque vai precisar. Glória a Deus. Você tem que aprender a dar sem medo. Glória a Deus. Tem que aprender a não ter medo de dar ao Senhor o que Ele te pede.
E também não precisa ser algo audível. Quando vemos estas oportunidades, glória a Deus. Porque Deus, quando Ele nos dá essas oportunidades, quando Ele fala conosco, quando nos move nessa direção, quando vemos uma necessidade e... Deus quer levantar pessoas que vivem para dar. Deus está falando com pessoas no corpo de Cristo hoje para darem um passo e aceitarem o chamado, aceitarem o desafio e aprenderem o que significa viver para dar. Eu sou um doador. Eu amo dar. Eu amo dar. Eu sei que dar é uma das coisas que vai te manter conectado e te ajudar a continuar seguindo. Sabe? Quando o Senhor nos guiou para sair de Tulsa de volta a Birmingham, estabelecemos a nossa igreja, Ele começou a nos abençoar e, sabe, aquelas histórias terríveis sobre dificuldade financeira que eu contei, nunca mais tivemos. Desde que eu segui a vontade de Deus, desde que eu comecei a segui-la, nunca mais me desviei. Eu sei o que era estar fora da vontade de Deus. Eu nunca mais farei isso. Nunca me desviei. Então permaneci perto. E sabe, para seguir, para estar perto do Senhor e daqueles que Ele põe na sua vida, você terá que vencer algumas coisas. Você acha que o diabo não vai tentar separar você daqueles que o Senhor põe na sua vida? Eu tive que passar por cima e perdoar muita coisa. E sem dúvida pessoas tiveram que passar por cima e perdoar muita coisa de mim. Somos seres humanos. E daí? O Senhor falou comigo em 1983. Eu tinha voltado para Birmingham e o Senhor falou isso comigo. E foi no meu coração, não foi audível, mas foi muito claro para mim. Disse, eu quero que você fique perto do irmão Reagan. E eu disse ao Senhor, Senhor, você me mandou sair de Tulsa, eu não queria voltar. Eu não queria ir para lá quando fui, não queria voltar quando saí. Eu disse, você me trouxe de volta, ele estava feliz lá. Eu teria acampado no quintal dele se ele tivesse deixado. E eu estou falando sério. Eu levava aquilo realmente a sério, mas sabe, quando você sai de algumas coisas e você entra naquele fluxo, você vê Deus, você não quer mais sair daquilo. E eu disse ao Senhor, o que você quer que eu faça? E Ele não disse mais nada. Mas ao longo dos anos, à medida que eu crescia, que essas coisas evoluíam e que a vida passava, estas palavras voltavam para mim e toda vez que havia alguma coisa, e não me entenda errado, nunca houve nada que me levasse a me desconectar ou algo assim, mas eu vi essas palavras o tempo todo, eu quero que você permaneça perto do irmão Reagan. Então eu fiquei perto dele, eu continuei a segui-lo, eu segui de volta a Tulsa. Naqueles anos tínhamos seminários acontecendo e toda vez eu voltava. Todo seminário, eu não perdia um. Eu seguia até a Califórnia, eu seguia até o Missouri, eu seguia a Flórida, eu seguia para a Nevada, eu seguia para Illinois, eu seguia para o Kentucky, eu segui por todos os Estados Unidos. Eu seguia e eu ficava perto dele. E eu nunca perdia um encontro onde, sabe, eu nunca era aquela pessoa a quem alguém dizia, rapaz, você devia ter ido àquele culto, Jesus apareceu e depois... Não, eu estava lá. Eu estava lá, eu não perdia um. Eu não estou dizendo que eu não perdia nenhum culto, eu só não perdia nada que fosse grande. Sabe, os grandes eventos, todo mundo falando, eu estava lá. Porque eu continuava seguindo. Mas tem coisas que vêm tentar separar você disso. Pessoas, sabe, dizem coisas... A ofensa vai se apresentar. Quem se importa? E daí? Na maioria das vezes não queriam dizer nada mesmo. Só tinham tido um mau dia. E ainda que quisessem, será que eu vou deixar outra pessoa me separar do meu suprimento sobrenatural? Você ficou louco, pirou, você perdeu o seu querido juízo? Nem a pau, Juvenal. Eu continuo conectado. Eu continuo seguindo. E eu te digo, uma das coisas que vai te manter conectado é dar. Jesus disse, onde o seu tesouro está, lá estará também o seu coração. Então eu dava.
E outra vez, eu não estou me gabando aqui, não me entenda mal. Eu estou testemunhando aqui, outros já ouviram isso. O irmão Reagan se levantava nos cultos, sabe, quando ele ainda estava em cena, e eu ouvi dizer isso publicamente mais de 2 vezes. Ele dizia, o irmão Scott Webb e a Phyllis, a igreja deles é o maior doador que nós temos aqui no Rema. Eu pensava, glória a Deus! Eu não estava competindo com ninguém, mas... quem quer ser o menor doador? Eu sou um doador! Glória a Deus, sim! Eu estou conectado e, sabe, existe esse suprimento sobrenatural que continua fluindo até mim. Glória a Deus. E eu dava suporte a ele pessoalmente. Mensalmente, eu enviava um cheque para ele todo mês. Eu não sei se ele entendia. Não, claro que ele entendia, ele nunca foi bobo. Mas, um cheque aparecia não só para o Rema, eu enviava para o Rema, mas para ele pessoalmente. E enquanto ele viver. Glória a Deus. E eu simplesmente, sabe, eu amo dar. Eu amo dar. Eu vivo para dar. Deus está chamando pessoas no corpo de Cristo para pegarem isso. Porque Ele quer usar você como um canal para que o aumento dele flua. E eu ouvi um homem dizer isso uma vez. Nunca tenha medo de ser um canal, porque o lado de dentro da mangueira está sempre molhado. É isso que você é, afinal. Não é você que recebe a glória, Ele te abençoa para que você abençoe outros. Amém? Mas se você deixar fluir através de você, Deus fará com que chegue até você. Ele não se incomoda se você usa roupas boas. Na verdade, Ele gosta que você use roupas boas. Ele não se incomoda se você dirige um bom carro. Na verdade, Ele gosta. Se isso traz glória a Ele, sabe? Deus também não se incomoda que você tenha um avião. Se isso traz glória para Ele, tudo bem para Ele. Uma vez Lester Sumrall falou, Deus sempre irá de primeira classe se encontrar alguém para ir com Ele. É uma verdade. E quando ouvi isso, disse, Senhor, pode contar comigo. Eu vou com você. E desde então eu tenho andado de primeira classe. Sabe? Mas isso vem por dar sem medo. E você tem que começar onde está. E eu te disse onde começamos. Nós começamos do zero quando chegamos aqui. Não começamos do topo, começamos do chão. Na verdade, começamos abaixo de zero, porque eu ainda tinha algumas dívidas quando cheguei. Ainda estava me ajeitando. Mas semeamos o que tínhamos. Cremos em Deus por sementes. E Deus nos abençoou com sementes. Nós demos moedas quando era tudo o que tínhamos. Agora, tem pessoas que dão moedas quando podem dar mais. Isto não vai te ajudar. Agora, quando é tudo que você tem, era o que tínhamos. Agora, ouçam aqui, nunca tenha vergonha da sua semente. Algumas pessoas têm vergonha da sua semente. Não é o seu melhor, bem, deveria ser. Mas se é o melhor que você pode dar, não tenha vergonha. Deus vê o seu coração. Notamos isso ao longo dos anos na nossa própria igreja, sabe? A gente recebe ofertas. Nossa igreja faz 25 anos esse ano. E temos recebido ofertas e cuidado de pessoas e tudo isso. E sabe, quando as pessoas põem uma nota de 100 na salva, elas dobram bem direitinho, colocam no envelope, com muito jeito, ou simplesmente colocam na salva sem nada. Uma nota de 100, uma nota de 50, até de 20. Mas sabe, encontramos um monte de notas de 1 amassadas. Amassadas. Como se dissessem, sabe, eu só vou dar $1 e é isso aí mesmo. É isso que parece. Sabe por quê? Porque as pessoas têm vergonha. Nunca tenha vergonha da sua semente, se é o seu melhor. Agora, se é uma gorjeta, Deus não funciona com gorjetas. Mas se é uma semente, nunca tenha vergonha. Glória a Deus. Mas viva para dar. Torne-se destemido no seu dar. Note toda vez que o Senhor te levar a dar, toda vez que te der uma oportunidade para se esticar, para fazer algo acima e além, não é porque Ele quer tirar algo de você, é porque Ele quer dar algo a você. Sempre há uma colheita em toda semente. Há uma colheita naquela semente. Você está ouvindo? Sabe, é disso que se trata o 100 por 1. Jesus disse isso, não há nenhum homem que deixou essas coisas que não receba nessa vida 100 vezes tanto. Sabe, só porque o 100 vezes mais tem sido abusado ou mal entendido, isso não o tira da Bíblia. Jesus ainda disse isso. E muita gente fica confusa com isso porque tem sido ensinado errado. Sabe, o Senhor me mostrou o que é o 100 por 1. Você quer saber o que é?
3 querem saber, o resto não se importa? Certo, eu vou dizer o que é. Nós primeiro precisamos definir algumas coisas. As pessoas às vezes confundem estas coisas. 100%, 100 vezes 100 por 1. Vamos pegar o primeiro, 100%. Sabe o que é 100%? 100% é a mesma quantia igual. Digamos que pegamos $10 ou 10 gatos. Não importa. Se você aumenta esses 10 em 100%, o que você tem? Quantos? 20. $10 aumentados de 100% são $20. 10 gatos aumentados em 100% são 20 gatos, certo? Se aumentamos esses mesmos $10 ou 10 gatos 100 vezes o que nós temos, 10 vezes 100 é 1.000. Então, $10 vezes 100 é 1.000. 10 gatos vezes 100 dá 1.000, certo? Agora, se pegamos esses mesmos $10 e aumentamos a 100 por 1 o que temos, a resposta é: não é possível responder. Por quê? E você só precisa procurar no dicionário expositivo Divine por essas palavras. Aqui está a definição de 100 por 1. Jesus falou sobre isso em Marcos 4, quando ele disse: o semeador semeia a palavra e no bom solo ela produz a 30, a 60 e a 100 por 1. A expressão a 100 por 1 significa, de acordo com o dicionário Vine, significa a produtividade completa de uma semente. Então, qualquer que seja o potencial otimizado ao máximo de uma semente que é dada, a 100 por 1 é o máximo disso. Você planta uma semente de milho. Eu entendo, por falar com fazendeiros, que uma grande colheita, o máximo que se pode conseguir com uma semente de milho é uma mão de milho, uma vez, com 3, talvez 4 boas espigas. Multiplique quantos grãos tem em cada espiga, some tudo e aquilo será o 100 por 1 daquela semente. Mas e se você plantar uma nogueira pecan, árvore típica do Texas cujo fruto é uma noz? Uma pecan vai gerar uma árvore e vai produzir milhares de pecãs ano após ano após ano. Então o 100 por 1 de uma pecan será muito mais do que o 100 por 1 de um grão de milho. E aqui está o ponto. O 100 por 1 do qual Jesus estava falando significa que a semente que você planta vai produzir como não produziria de nenhuma outra forma. Você vai começar a ter uma colheita surpreendente, você vai ver uma boa colheita, uma colheita rápida. Você verá uma colheita máxima. Eu sei que tem gente que diz, bem, sabe, essa é uma oferta de 100 por 1. Se você precisa de $5.000, tudo que tem que fazer é semear $50 hoje. Porque 50 vezes 100 é 5.000. Não é isso que 100 por 1 significa. Isso é 100 vezes. Jesus não disse que você teria 100 vezes. Ele disse que você teria 100 por 1. Você está aqui? Ou seja, sua semente produzirá o que não conseguiria produzir de outra forma. É por isso que eu digo, siga o Senhor e seja destemido no dar. Porque sua semente vai produzir. Glória a Deus. E nem sempre vai voltar para você em dinheiro, vai voltar para você naquilo que você precisa. Quando voltamos para Birmingham, começamos nossa igreja num lugar bem pequeno, porque era tudo que podíamos fazer. Mas a Igreja Assembleia de Deus tinha construído um prédio enorme e depois tinha se mudado dele e era realmente um galpão maravilhoso naquela época. E lá estava ele vazio e eu dirigindo passava por aquela igreja e eu dizia, rapaz, seria maravilhoso ter a igreja aqui, neste lugar. E um dia o Senhor me disse, por que você não para e estaciona lá? Bem, ok, eu estou seguindo o Senhor, então eu parei, estacionei ali e entrei, porque a igreja que tinha alugado era pequena, não usava todo o prédio, não era deles. Então eu entrei no santuário e olhei, e para encurtar a história, o Senhor me deu uma passagem no livro de Ageu sobre a glória desta última casa ser maior do que a antiga, e eu peguei aquela palavra, e o Senhor me disse em claro e bom som, ele me disse, se você crer para este prédio, eu dou a você. Ouviu o que eu disse? Ele disse, se você crer em mim para este prédio, eu vou dar a você. Ou seja, ele deixou tudo comigo. Eu disse, Senhor, eu vou crer para isso. Eu peço a você por este prédio agora, em nome de Jesus, para deixar esse lugar de novo sendo um lugar de glória como ele já foi, e ir além do que qualquer pessoa já viu. E você sabia que sem nenhum dinheiro,
sem nenhum crédito ou condição, naquela época, porque ainda estávamos nos recuperando, o Senhor se moveu sobrenaturalmente e me deu aquele prédio. E quando eu fui negociar, eu disse, esse prédio é meu, eu quero comprar, vamos fazer um acordo. E eu ofereci a eles um contrato com um monte de restrições, uma coisa que ninguém em bom senso receberia, mas era o que eu podia fazer, deixaram para mim. Devem ter jogado o contrato na lata de lixo, mas um ano depois voltaram e me ofereceram o mesmo acordo que eu tinha oferecido um ano antes. E eu disse a eles, eu disse que o prédio era meu. E o cara disse, deve ser mesmo. Ele disse, eu tenho comprado e vendido igrejas a minha vida inteira, mas nunca tive uma como essa, ninguém quis comprar ela, só você. Eu disse, é minha. Porque o Senhor me disse, se você crer em mim para esse prédio, eu vou dar ele a você. Mas sabe, durante todo esse processo, o diabo tentou me tirar dos trilhos, querendo que eu passasse a acreditar na coisa de outra forma, que dependesse de dinheiro, mas o Senhor sempre me trazia de volta. E Ele dizia, eu não disse a você para crer pelo dinheiro, eu disse para crer pelo prédio e eu daria a você. E assim eu fiz. Eu creio para o prédio, Senhor. Glória a Deus. Veja, sua semente produz, seu suprimento flui. Aleluia! Não tenha medo de dar, seja destemido no seu dar. Glória a Deus. Quando você está seguindo Deus, quando está onde Deus te chama para estar, vai funcionar. Mas você tem que desenvolver um estilo de vida de dar. Não é apenas uma questão de, sabe, uma oferta aqui, uma oferta ali. Sabe, eu acredito que os que dão, realmente eu acredito que os que dão, são movidos por isso o tempo todo. Quer dizer, eles dão boas gorjetas nos restaurantes, dão boas gorjetas para os garçons, sabe? E não se trata só de igreja, você entende o que eu estou dizendo? Uma vez eu vi um homem de outro ministério, um ministério próprio, e eu o vi num culto com uma jaqueta de couro. E outra vez que eu encontrei, eu falei da jaqueta, eu disse, rapaz, aquela jaqueta que você estava usando é muito bonita, onde foi que você comprou? Ele disse, eu não sei. Vou descobrir. Antes de eu chegar em casa, eu estava viajando, antes de eu chegar, ele tirou aquela jaqueta do armário, colocou numa caixa e deu para mim. É um doador. Mas sabe, eu já fiz o mesmo por outras pessoas. Não faz muito tempo eu estava num restaurante, e um garçom chegou até mim, brincando, ele disse, rapaz, que gravata bonita, você devia me dar essa gravata. Eu disse, ok. Tirei e dei para ele. Eu estou falando sobre viver um estilo de vida doador. Sabe, ser um doador. A Bíblia diz em... onde que é? Qual é a passagem? Romanos, onde fala sobre aquele que dá, que faça com simplicidade. Sabe, mantenha simples e apenas dê. Sabe, pague a conta. Quando sair para comer, seja uma bênção, faça mais pelas pessoas do que elas esperam que você faça. Apenas dê. Apenas dê. E apenas observe o processo do 100 por 1, fazendo aquela semente produzir na sua capacidade máxima. Uau! Glória a Deus! Eu não sei você, mas eu estou me sentindo muito bem hoje. Amém! Dê liberalmente. Você começa dando o que você tem e o Senhor vai te dar mais. E chegará o tempo em que você estará dando cheques de $100 mil. Você vai dar carros. Você vai dar casas, você vai dar aviões e coisas assim. Deus fará isso com todo aquele que aceitar o desafio. Não somos chamados para a mesma coisa, eu entendo isso, mas eu creio que qualquer um pode dizer, Senhor, eu quero ser um canal. Você é o que supre, eu quero ser o canal. Flua através de mim. Aleluia. Bem, nosso tempo acabou. Você aprendeu algo hoje? Amém. Repitam juntos. Obrigado, Deus, pois minha semente semeada produz abundantemente. Em nome de Jesus, eu sou um seguidor de Deus. Eu estou sempre no lugar certo, na hora certa. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu posso fazer o que Deus diz que eu posso fazer. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério.
Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.